Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, nossa aula estará relacionada com os períodos operatórios. Na última aula, nós vimos que as cirurgias são divididas em 4 tempos, tá? O primeiro tempo é a diérese, onde ocorre o corte do tecido, do local que vai ser feita a cirurgia. O segundo momento de uma cirurgia é a hemostasia. O que é a hemostasia? É parar o sangramento, conter o sangramento, tá? Para melhor visualização do sítio cirúrgico. O terceiro momento é a cirurgia propriamente dita, tá? É onde o cirurgião acessa o local, o órgão que vai ser operado e faz o que deve ser feito, se é correção, se é retirada, se é reposição, enfim. E o quarto tempo cirúrgico que nós temos é a síntese, que é o fechamento da lesão, fechamento das bordas que inicialmente foi cortado, tá? Então, nós vimos as divisões de cada um e hoje nós vamos ver que as cirurgias também são divididas em tempos operatórios. Que tempos são esses? Os tempos operatórios são o que acontece antes da cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia, tá? Então, os cuidados de enfermagem estão relacionados com todos esses tempos cirúrgicos, tá? O que você deve fazer enquanto técnico de enfermagem dentro de todos esses momentos durante a cirurgia. Então, vou diminuir a minha tela e colocar o material para vocês, tá? Então, a gente tem aqui a enfermagem em centro cirúrgico. Observe na imagem que o centro cirúrgico ele é equipado com várias coisas, tá? Nós também falamos na última aula os equipamentos que fazem parte do centro cirúrgico. Então, aqui nós podemos observar que tem um monitor cardíaco, onde esse monitor vai mostrar a pressão arterial do paciente, que está conectado no braço do paciente, o manguito. Esse monitor vai mostrar a saturação de oxigênio através do oxímetro de pulso, que é aquele negocinho que colocamos aqui no dedo. Vão ser observados também os batimentos cardíacos e outros padrões relacionados ao paciente, tá? Então, todo mundo devidamente equipado, você e o cirurgião, porque afinal de contas é você que vai fazer a cirurgia juntamente com ele. Então, esses tempos cirúrgicos, como eu falei, tempos cirúrgicos ou tempos operatórios, eles são procedimentos realizados pelo cirurgião desde o início da cirurgia até o seu término, tá? Essas cirurgias são realizadas em 4 tempos, como a gente tinha falado, que é a diérese. A diérese acontece de várias maneiras, tá? Abertura ou separação, e nós temos a diérese mecânica, térmica e crioterapia. Vou passar rapidamente por essas fases aqui, porque nós já falamos sobre isso. Então, o que nós vamos começar a partir de hoje é observar os planos abdominais. Como é que é isso, professora? É observar os cortes que são realizados para acessar os órgãos internos abdominais, tá? O fígado, o baço, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado ou qualquer outro órgão, ou o apêndice, por exemplo. O primeiro que é cortado é a pele. E aqui na pele, ela é dividida em epiderme e derme, como todo mundo sabe. O segundo passo, observem aqui na tela, é o corte do tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo nada mais é do que a camada de gordura nossa, tá? Terceiro ponto é o corte da aponeurose. A aponeurose, ela é aquela pele transparente que é aderida ao músculo, que fica colado no músculo. Se você observar carne de gado mesmo, se você cortar, sempre tem uma pele que a gente retira, que ela não cozinha, então é chamado de aponeurose. Depois ocorre o corte do músculo, que é a carne propriamente dita. Logo após é o peritônio parietal. O peritônio parietal é a camada interna que reveste a parede do abdômen. E o peritônio visceral é a camada que reveste o órgão, por exemplo, o fígado. Existe uma pele em cima do fígado, isso ali é chamado de peritônio. O intestino, quando você vai comer panelada, por exemplo, tem uma pele por fora, isso ali é chamado de peritônio visceral. E por último, nós temos o órgão. Então, observe, 3, 6, são 7 camadas de tecido que são cortadas. Ou seja, se essas camadas são cortadas, elas também devem ser suturadas ao longo da cirurgia. Então, os períodos operatórios, nós temos eles divididos em pré,
intra e pós-operatório. O pré-operatório é tudo que acontece com o paciente antes da cirurgia, o intraoperatório é tudo que acontece durante e o pós-operatório tudo que acontece após a cirurgia, tá? Então, no período pré-operatório, o objetivo desse período é preparar o paciente ao máximo, tanto as suas condições físicas quanto as suas condições emocionais, tá? Para que ele enfrente a cirurgia. Porque o nervosismo pode tomar de conta desse paciente. Nós sabemos que existem pessoas que desistem da cirurgia no momento da cirurgia por estar muito nervoso, por achar que vai morrer, por medo e também porque existem muitos mitos relacionados às cirurgias. As pessoas criam muitas histórias relacionadas à cirurgia. Deixa eu olhar, tá aqui, tá certo. Criam muitos mitos, então a função da gente, a função sua é preparar esse paciente o máximo possível e tentar derrubar esses mitos, esses medos que ele tem. E também, outro objetivo do pré-operatório é prevenir desconfortos e prevenir também o aparecimento de complicações no pós-operatório, tá? E aí, esse pré-operatório, ele é classificado de duas maneiras, mediato e imediato. A gente já falou também da diferença. Alguma coisa que é imediata é algo que tem que ser feito agora. Aquilo que é mediato, sem o i, é aquilo que pode esperar um pouco. Ou seja, o pré-operatório mediato é tudo que acontece antes das 24 horas da cirurgia, ou seja, é o período que vai do momento da internação até 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Já o pré-operatório imediato é aquele período que vai das 24 horas até o momento da cirurgia. Tudo que acontece com o paciente nesse período. E o que tem que ser feito, professor? Então, nesse caso aí, o que a gente tem que atentar é para os cuidados de enfermagem nesse pré-operatório mediato. O que tem que fazer? Você vai ter que atender emocionalmente esse paciente, tá? É claro que se esse paciente estiver extremamente abalado e não for mais da sua alçada, você não souber o que fazer, vai ter que chamar o psicólogo da equipe, o psicólogo do hospital para atender esse paciente, tá? Colaborar com suas dúvidas, terá que ser verificado, observe aqui na tela, os sinais vitais de 6 em 6 horas. O paciente não pode ir para a cirurgia com sinais vitais alterados, com a pressão lá em cima, com a temperatura elevada, com febre, por exemplo. Tudo isso vai alterar, vai fazer com que o paciente corra risco de complicações durante a cirurgia e após a cirurgia. Então, verificação e anotação desses sinais vitais é extremamente importante. Tem que pesar o paciente. Esse dado ele é importante porque, professora, mas ninguém pesa. Dependendo da cirurgia, você tem que pesar. Por exemplo, o paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, redução de estômago. O paciente que vai fazer redução de estômago, ele sai da cirurgia extremamente emagrecido, ou seja, nossas medicações são adaptadas, a escolha da dose é feita a partir do nosso peso, entre outras características, peso, idade, condições do corpóreas. Então, uma pessoa que antes pesava 200 quilos e agora está pesando 100 quilos, a dose de medicamento dessa pessoa vai ser totalmente diferenciado. Então, o peso do paciente interfere até na escolha de dose de medicamento. E também, se for necessário, você vai fazer a coleta de exames, tá? Se tiver exame de fezes ou urina. Se o paciente não tiver condições de fazer sozinho, você vai auxiliá-lo. Se ele tiver condições, você vai entregar os potinhos para ele, os vasilhames, e vai explicar. Seu fulano, seu José, aqui tá os potinhos, você vai fazer, vai defecar em um e urinar em outro, sem tocar nas bordas do copinho, sem contaminar, para que seja feito exames laboratoriais. Tudo isso, pessoal, explicando para o paciente o que vai acontecer. Todo mundo tem direito de saber o que vai acontecer, o que ele espera. Outra coisa que tem que ser feito é observar e anotar a aceitação da dieta, da alimentação desse paciente. Nas 24 horas antes do procedimento, é claro que vai ser dieta zero, tá? Ou pelo menos 12 horas antes o paciente não se alimenta, fica de jejum. Mas antes disso, ele vai comer, antes das 24 horas. Então, você vai observar se esse paciente está aceitando ou não a alimentação. Porque muitas vezes acontece do paciente não melhorar,
paciente não está obtendo melhora, está em tratamento, está emagrecendo e, na verdade, é só a alimentação que está chegando e ele está jogando fora e ninguém está observando isso. Ele está jogando fora, que ele não está aceitando aquele tipo de alimentação. Então, a má nutrição desse paciente interfere diretamente na sua recuperação da cirurgia, principalmente quando a gente fala de cicatrização da ferida operatória. Quando vai cicatrizar o sítio cirúrgico, o local que foi feita a cirurgia, se esse paciente estiver malnutrido, tiver poucos sais minerais no seu corpo, vai dificultar muito o seu tempo de recuperação e a sua cicatrização. Ainda mais se esse paciente for diabético. Então, outra coisa que deve ser feita é melhorar a capacidade respiratória desse paciente através de exercício respiratório, se for preciso realizar nebulização, fazer drenagem postural, orientar esse paciente quanto à sua postura e orientar também quanto à ingestão de água e eliminação do fumo, tá? Quando o paciente está internado na UTI aguardando cirurgia, ele não vai fumar, ele não tem oportunidade, ele não tem local para fumar. Porém, quando esse paciente está aguardando cirurgia lá na enfermagem, lá na enfermaria, perdão, que está em boas condições, por exemplo, o paciente vai passar por uma cirurgia letiva, aquela cirurgia que não é de urgência e ele está bem, está andando. Ele com certeza vai procurar um local para fumar se ele for viciado. É extremamente importante orientar que não fume, porque o fumo interfere diretamente no sangramento, no tempo de sangramento desse paciente na cirurgia. O fumo traz inúmeras complicações durante a cirurgia. Então, sempre orientar e vigiar esse paciente para que ele não esteja saindo para fumar, tá? Orientar quanto ao uso de comadre, o compadre, para quem não sabe o que é, são aquelas materiais de inox, onde o paciente que está acamado faz urina, tá? E defeca, tá? A mulher, a gente coloca embaixo ali nas costas, e ela faz a urina e faz a defecação, e no caso do homem, para fazer defecação é o mesmo que a mulher. E o compadre é o local que o homem faz xixi, é o urinol do homem, que ele vem no formato peniano para que ele insira o pênis e faça xixi. Claro, isso em pacientes que não têm condições de deambular, de andar até o banheiro. O que mais que nós temos? Os cuidados de enfermagem no pré-operatório imediato. Agora a gente chegou nas 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Aqui são cuidados mais específicos, já preparando o paciente para a cirurgia propriamente dita. Então, como é que a gente fica, professora? Primeiro tem que ser feita a higiene corporal do paciente na manhã que vai acontecer o ato cirúrgico ou no dia anterior, tá? Lavar os cabelos, fazer uma boa higiene, porque após o ato cirúrgico, ele ainda vai demorar um pouco a ir ao banheiro, dependendo do tipo de cirurgia. Tem cirurgia que é rápido, que o paciente já levanta e vai ao banheiro tomar banho, mas tem cirurgia que ele vai demorar muito, se for uma cirurgia cardíaca, por exemplo, se for um transplante, esse paciente vai demorar uns dias para poder tomar banho de novo. Então, sempre lavar os cabelos, escovar os dentes, fazer uma boa higiene corporal. Se o paciente conseguir fazer sozinho, ótimo, você só auxilia. Se não, esse banho vai ter que ser feito no leito, tá? E aí, na disciplina que vocês estarão de fundamentos, vocês aprenderão como que faz um banho no leito. A higiene oral tem que ser feita, como eu falei, cortar as unhas desse paciente. Não existe realizar a cirurgia com a unha pintada, com a unha grande, com anel, colar, presilha de cabelo, grampo, nada. O paciente tem que estar zerado. E também é importante observar se o paciente utiliza prótese dentária. Prótese dentária tem que ser retirada, porque pode acontecer de o paciente, na mesa de cirurgia, essa prótese cair em direção à garganta e ele aspirar, engasgar e morrer por asfixia. Retire tudo. E tudo que você tirar desse paciente, anéis, colar, joia de qualquer tipo, entregue para o acompanhante que está lá fora, porque pode acontecer de você esquecer, perder, e quando esse paciente voltar da cirurgia, a primeira coisa que ele vai querer saber é cadê os materiais dele, os brincos, os colares, e aí vai dizer, se você perder, ele vai brigar, vai querer outro, vai dizer que vai processar, que perderam todo o material dele, que perderam as suas joias, enfim, sempre observe onde você guarda os equipamentos que você tira do paciente, tá? No centro cirúrgico, sempre tem algodão, lógico, e tem acetona e barbeador.
Por quê? Para retirar o esmalte e o barbeador é para fazer a tricotomia. Tricotomia é a retirada de pelos, tá? Claro que você vai depilar somente a região que vai ser operada. Pode ser na cabeça, pode ser na vagina, por exemplo, se for uma cesariana, vai ter que fazer a tricotomia do local ali da incisão cirúrgica, de onde vai ser o corte, porque os pelos muito grandes dificultam a visualização do local da cirurgia, tá? Basicamente, orientar para o paciente parar de urinar 30 minutos antes da cirurgia para não haver hiperextensão da bexiga e após a cirurgia ele não ter retenção urinária. Na maioria das vezes esse paciente vai para a cirurgia utilizando sonda, tá? Sonda de urinar, tá? Sonda vesical, perdão. Sonda vesical de demora. Então, ele nem vai urinar por conta própria, ele vai estar sondado. Como eu falei, retirar as próteses dentárias, óculos, joias, qualquer coisa que tenha e arrumar a cama desse paciente, tá? Fazer a cama do operado. E aí a gente chegou no momento intraoperatório. Terminamos o procedimento que acontece antes da cirurgia e agora a gente vai observar o que pode ser feito durante essa cirurgia, tá? Essa fase do período intraoperatório, ela tem início quando o paciente entra no centro cirúrgico e vai até a sua admissão na sala, aqui ó, sala de recuperação pós-anestésica, tá? Todo centro cirúrgico, do lado dele, existe uma sala de recuperação. Quando o paciente sai da cirurgia, ele vai para essa sala de recuperação para esperar os efeitos da anestesia passar. Por quê? Porque antes do paciente retornar para o seu local, seja para a enfermaria ou seja para a UTI, ele precisa estar com sinais vitais estabilizados. Que sinais vitais são esses, professora? Temperatura, pressão arterial, respiração e batimentos cardíacos, tudo tem que estar em ordem, tá? Tudo tem que ficar em ordem, então ele vai para essa sala. Então, o momento intraoperatório é do início da cirurgia até a saída dele do centro cirúrgico. Nessa fase vai acontecer a cirurgia, e para a realização dessa cirurgia é necessário uma série de preparações, tá? Você vai ajudar esse paciente a se posicionar na mesa, vai ajudar ele a deitar, vai ajudá-lo a se posicionar para receber a anestesia, vai ensiná-lo como que fica, dependendo do tipo de anestesia, se é anestesia geral ou se é anestesia RAC, tá? Que imobiliza só da cintura para baixo. E o que eu posso fazer, professora? Quais são os cuidados de enfermagem? Você vai receber esse paciente quando ele der entrada no centro cirúrgico, vai manter o diálogo com esse paciente e vai orientá-lo de cada passo. Seu José, agora eu vou pedir que o senhor deite na mesa. Seu José, o cirurgião agora vai preparar a medicação, vai preparar a anestesia. Por quê? Porque senão o paciente fica perdido. Imagine se fosse você. Você ia querer saber de tudo que está acontecendo. Porque às vezes você vai fazer uma limpeza com álcool. O álcool é super gelado. O paciente provavelmente está nervoso. Então, quando você coloca o algodão com álcool, é extremamente gelado. O paciente se assusta. Então, se você avisar, é ótimo. Seu José, eu vou realizar uma limpeza aqui do seu local. Esse produto aqui é um pouco gelado. O senhor vai sentir isso assim assado. Observe isso. Sempre mantenha um diálogo com esse paciente. Lembre que ele vai estar nervoso. Você vai arrumar a altura da mesa cirúrgica, dependendo do tamanho do auxiliar que vai fazer a cirurgia e do cirurgião, tá? Geralmente elas têm pedais ou tem um controle remoto, que você eleva ou que você abaixa. Vai auxiliar o paciente na transferência da maca para a mesa cirúrgica, vai auxiliar também na transferência de soro, porque às vezes acontece da gente transferir o paciente e esquecer que ele está conectado com o soro aqui e às vezes o acesso arranca. E o paciente sempre tem que fazer a cirurgia com a veia calibrosa funcionada para receber os medicamentos, tá? Você vai colocar a touca nesse paciente, cobrir o couro cabeludo, colocar o apoio de braço nas braçadeiras da mesa cirúrgica, vai colocar os eletrodos no monitor cardíaco, que seja aqueles adesivos que coloca no peito para fazer o monitoramento cardíaco desse paciente, você vai colocar e instalar o aparelho de pressão no braço. Vai pegar o manguito, esse manguito vai ter a mangueirinha conectada lá no monitor, naquela televisão, você vai instalar para ficar fazendo o monitoramento da pressão arterial desse paciente, tá? Para qualquer intercorrência. Remover as roupas e os cobertores desse paciente. Por isso que é bom sempre avisar, Dona Maria, agora eu vou retirar a sua roupa. Por quê? Porque se você só chegar tirando a roupa do paciente, arrancando tudo, ele vai ficar envergonhado, constrangido, não vai entender nada.
Sempre fale para o paciente o que está acontecendo. Vai colocar a placa de bisturi elétrico, se o cirurgião for utilizar bisturi elétrico, e colocar luvas de águas nas proeminências ósseas, tá? A organizar toda a vida do paciente, tá? E o pós-operatório, que é o último período cirúrgico. O que a gente realiza? O pós-operatório também é dividido em imediato e imediato. O objetivo do pós-operatório é observar o restabelecimento das funções orgânicas. O que é isso, professora? Observar a volta dos sinais vitais, se a pressão está normal, a temperatura, a respiração, e também observar se o paciente vai desenvolver alguma complicação. Quais são essas complicações possíveis, professora? Infecção, principalmente, e hemorragia, tá? São as duas complicações que mais acontecem, hemorragia após a cirurgia e infecções. Existem outras também, tá? Queda da pressão arterial, acontece elevação da temperatura, alteração do padrão respiratório, tudo isso são complicações que podem acontecer depois da cirurgia. E aí, nesse pós-operatório imediato, é o período de 24 horas após o procedimento cirúrgico, e o pós-operatório imediato são após as 24 horas que passou o procedimento, tá? Então, o paciente já restabeleceu, tá? Quais são esses cuidados que a gente realiza? Transfere o paciente da maca para o leito, tá? Vai chamar o maqueiro, o maqueiro vai retirar esse paciente do centro cirúrgico e vai levar para o seu local, você vai acompanhar para ajudar na transferência, solicitar pessoas que ajudem nessa transferência do paciente para não acontecer de quedas, desconfortos. Vai posicionar esse paciente em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça de lado. Por quê? Porque se esse paciente regurgitar, golfar, vomitar, ele não aspira essa secreção. Ela cai para o lado. Observar o estado de consciência dessa pessoa, se ele está orientado. O que é isso, professora? Observar o estado de consciência. Se o paciente está acordado, se ele está orientado, porque às vezes o paciente está acordado e não está orientado, ele está acordado, mas está grogue, meio desorientado, não sabe onde é que está, não sabe que dia é, não sabe o que aconteceu. Então, sempre pergunte, seu José, qual é a sua idade? Qual o seu endereço? Entre essas perguntas simples para ver se a pessoa consegue responder. E aí você vai conectar os tubos, os coletores, soro, o que tiver de colocar nesse paciente, tá? São muitos cuidados, a gente vai passar rapidamente por eles. Observar os curativos, se estiverem sangrando, verificar os sinais vitais de 15 em 15 minutos, depois de 30 em 30, até chegar de 4 em 4 horas, tá? Tem que fazer um monitoramento para saber se não está alterando esses padrões para evitar as complicações. Você vai aliviar a dor desse paciente através de um posicionamento adequado. Às vezes ele está numa posição e, como ele está sob efeito de anestesia, ele não consegue mudar de posição. Está extremamente desconfortável, só que ele sozinho não consegue mudar porque está sob efeito de anestesia. Então, você deve auxiliar na mudança de decúbito, na mudança de posição desse paciente. Vai observar sinais de sudorese, que é o suor intenso, se tem a queda de pressão, se tem alteração do padrão respiratório, se ele está respirando muito rápido. E qualquer outra alteração que aparecer, você tem que observar, tá? E anotar no prontuário para a equipe saber. Aqui, ó, o paciente, como ele não pode tomar água logo após a cirurgia, você vai umedecer os lábios desse paciente. Se ele pedir água, porque geralmente depois da cirurgia dá muita sede, pega uma gasa, um algodão e vai vai umedecendo os lábios dessa pessoa, tá? E esses cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato, você vai ter que ajudar esse paciente na primeira deambulação. O que é isso, professora? Deambular e andar. O primeiro andado do paciente após a cirurgia deve ser supervisionado, porque a vista escurece, esse paciente vai cair, o paciente fica tonto. Como é que é isso? Depois da cirurgia, lembra que o paciente já está em jejum há muito tempo, e depois da cirurgia ele continuou sem comer nada. Se depois da cirurgia, no outro dia, ele levantar de uma vez da cama, ele vai cair, ele vai desmaiar. Então, você tem que ajudar. Primeiro, você vai orientar o paciente a sentar. Ele levanta da cama e senta. Espera 5 minutos, depois coloca os pés para fora da cama, espera mais um tempinho, depois vai colocando um pé de cada vez no chão. Depois que colocou, ainda segurando na cama, ele vai perceber, vai ver se consegue andar. E aí vai dando um passo de cada vez. Não pode deixar ele sozinho, porque ele pode cair, pode desmaiar,
tá? Porque lembra que a glicemia desse paciente está baixa porque ele está muito tempo sem comer e passou por um procedimento cirúrgico. Tem que ajudar na higiene corporal e oral desse paciente, se ele não tiver acompanhante, observar se ele está aceitando a comida que está chegando, oferecer líquidos, tá? Porque o paciente que passou por ato cirúrgico, ele fica muito tempo deitado e o intestino para, ele fica constipado. Então, tem que incentivar e observar se esse paciente voltou a fazer xixi sozinho, se ele defecou, tá? Essas fezes não podem estar muito endurecidas, porque se ele botar muita força para fazer cocô, o ponto vai estourar da cirurgia, vai abrir. Isso é perigoso. O que mais que nós temos aqui? O que eu estou passando é porque não nos interessa agora, tá, pessoal? Não tem problema. As anotações que você vai fazer no prontuário desse paciente, o horário de chegada dele ao centro cirúrgico, o nome e a função de quem o recebeu. Foi o enfermeiro que recebeu? Coloca o nome do enfermeiro. As condições que esse paciente chegou no centro cirúrgico, por exemplo, chegou alcoolizado. Se for uma cirurgia de emergência, pode acontecer do paciente chegar bêbado. Bota se ele chegou alcoolizado, coloca no prontuário se esse paciente chegou desmaiado, desacordado, ou se ele chegou consciente. Se ele chegou consciente e orientado, todas as informações você anota. Anota também os sinais vitais e os exames que ele, porventura, tenha levado. Se for cirurgia de emergência, provavelmente esse paciente não vai ter levado nenhum exame. Mas se for cirurgia eletiva, aquela que é marcada, ele vai chegar com todos os seus exames prontinhos. Você vai colocar o início e o horário que foi feita a anestesia, o tipo de anestesia que esse paciente recebeu e relacionar o nome da equipe. Quem participou da cirurgia, o nome do enfermeiro, o nome do cirurgião. Quem já teve filho sabe, por exemplo, quando o bebê nasce ali no regional que você recebe aquele papelzinho amarelo. Tem o carimbo do pezinho, tem o nome do obstetra, o nome do pediatra, tem o nome da equipe, tem tudo certinho ali. Então, você vai fazer a mesma coisa, registrar tudo, tá? Colocar os equipamentos utilizados, o local de incisão e o tipo, por exemplo, cirurgia abdominal, o tipo de colocação da placa do bisturi elétrico, todas as informações que forem importantes você vai anotar no prontuário do paciente, tá? Então, basicamente, os períodos intra e pós-operatórios são esses, tá? É a assistência de enfermagem que acontece antes, durante e após a cirurgia. Passado isso, nós vamos observar como que acontece a nomenclatura das cirurgias. Como é que dá o nome da cirurgia? Porque cirurgia de apendicite se chama apendicectomia. A partir de quê? A partir de onde que tiraram esses nomes para essas cirurgias? É o que a gente vai observar agora, tá? Então, a gente só sabe a terminologia das cirurgias foram feitas a partir de duas coisas. Todo nome tem um sufixo, que é o que vem depois, e um prefixo, que é o que vem antes, tá? Então, nome de cirurgia, terminologia cirúrgica é o conjunto de termos próprios que expressam o segmento corpóreo afetado e a intervenção que vai ser realizada. O que isso significa? O nome da cirurgia vai ser de acordo com o órgão, com o local da cirurgia. Então, o nome da cirurgia, ela é formada por um prefixo, que é o que vem antes, e um sufixo, que é o que vem depois. Um exemplo, blefaroplastia. Bléfaro significa pálpebra, tá? Aqui no olho. E plastia significa plástica, significa reparação plástica de uma coisa. Ou seja, a cirurgia de blefaroplastia significa cirurgia de reparação da pálpebra, ou a cirurgia plástica da pálpebra. Então, assim por diante. Então, exemplos de prefixo ou sufixo, aqui ó, raiz ou prefixo. Adeno significa glândula. Cisto significa bexiga, por exemplo, cistostomia, cirurgia realizada na bexiga. Gastro significa algo relacionado ao estômago, por exemplo, quando você está doente do estômago, você vai ao gastro, ao médico gastro, tá? Nefro significa rim, observe o nefrologista, ele é o médico dos rins. Rino significa nariz, por exemplo, rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz. E assim vai. Oto é tudo relacionado ao ouvido, ósteo relacionado a osso, tráqueo relacionado à traqueia, por exemplo, traqueostomia é uma incisão aqui na traqueia. E colpo significa vagina.
que é isso, professora? Todos esses nomes estão relacionados ao órgão que vai ser realizada a cirurgia. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, hemo. Todo prefixo hemo significa sangue. Hemomar é doação de sangue. Hematócrito, quantidade de células que tem no sangue. Tudo que é hemo significa sangue. E assim por diante. São vários nomes, tá? Sufixo, que é o que vem depois. Tomia significa incisão, abertura de alguma parede ou órgão. Por exemplo, cistostomia, abertura da bexiga. Tomia significa abertura. Estomia significa que, estomia, fazer uma nova boca ou comunicar um órgão ao meio exterior. Um exemplo, aquela bolsinha que coloca do lado para as fezes saírem. Quando a pessoa está com algum problema no intestino, corta-se esse intestino e coloca ele para o lado de fora para as fezes saírem para uma bolsa, tá? Então, é chamado de estomia, é localizado ali para sair as fezes, tá? O sufixo ectomia significa retirar parcialmente ou totalmente um órgão. Por exemplo, apendicectomia. O ectomia significa que o órgão foi retirado. Que órgão foi esse? O apêndice. Apendicectomia, retirada do apêndice. Plastia significa reparação plástica de algum local do corpo ou de algum órgão, tá? Então, a gente tem, deixa eu passar aqui, exemplos de cirurgia com o sufixo tomia, que a gente falou. Artrotomia, cirurgia nas articulações. Broncotomia, cirurgia no brônquio, abertura dos brônquios. Outro exemplo, traqueostomia, aqui da traqueia, traqueotomia no caso. Eu não vou ler todos, porque está aí na tela, você pode observar. Hepatotomia, abertura aqui do fígado, e por aí vai, tá, pessoal? Eu não vou, em uma aula, fazer com que vocês decorem todos os nomes da cirurgia. Não existe isso. É vocês que precisam pegar a lista de termos e ler cada um e tentar aprender, tá? Por exemplo, tudo que tem hepato significa que é do fígado. Tudo que tem gastro significa que é do estômago, e assim por diante. Outros exemplos de cirurgia com sufixo ectomia, apendicectomia que eu falei, remoção do apêndice. Tireoidectomia, retirada total ou parcial da tireoide. Mastectomia, retirada da mama. Miomectomia, retirada de um mioma no útero. Prostatectomia, retirada da próstata, e assim por diante. Por que eu tenho que saber disso, professora? Porque no prontuário nunca vai estar, paciente foi submetida à retirada da mama. Não, a paciente foi submetida a uma mastectomia, e você tem que saber que a mastectomia é a retirada dessa mama. E assim por diante. Histerectomia é a remoção do útero. Hemorroidectomia é a remoção de alguma hemorroida. Lobectomia, a remoção de um lobo do pulmão, e etc. Existem várias e vários outros termos cirúrgicos, são muitos, pessoal. Artroplastia, cirurgia plástica das articulações, tudo que tem plastia é uma reparação, tá? Rinoplastia é a correção do nariz, mamoplastia é a correção cirúrgica da mama, ritidoplastia, correção de rugas da face, tá? Retirada de rugas. Toracoplastia, correção do tórax, tá? Aumento de tórax, diminuição, simetria do tórax, e por aí vai. Nós temos uma infinidade a mais de cirurgias plásticas. Abdominoplastia, cirurgia do abdômen, correção de alguma imperfeição no abdômen, tá? E aí a gente tem rafia, o sufixo rafia. O sufixo rafia significa sutura, costurar algo. Colporrafia, sutura da parede vaginal. Quando acontece algum corte na vagina, por exemplo, no parto normal, que é cortado, quando é cortado, às vezes, quando necessário, porque não existe a passagem para o bebê, é chamado de colporrafia. E assim vai, tenorrafia, sutura do tendão. Gastrorrafia, sutura do estômago, e assim por diante, tá? Observem na tela e aprendam alguns nomes. Você vai aprender todos? Não, não vai, é impossível. Mas a maioria, os mais importantes, a gente tem que saber, tá? E aí nós temos vários outros. Esse material eu vou passar para vocês, tá? Porque não adianta eu ficar lendo esse monte de nomes, aí vocês leiam em casa e aprendam, tá? E por aí vai.
Então, nossa aula eu agradeço até aqui, vou disponibilizar esse material de leitura de terminologia cirúrgica para que fique mais fácil de vocês internalizarem os nomes da cirurgia. Então, de já eu agradeço a atenção até aqui e tchau, tchau.